Gente, sejam todos bem-vindos aí, esse pessoal da SAP, que entrou várias SAP já entraram, os nossos amigos. Gente, sejam super bem-vindos para estar conversando hoje, esse bate-papo bem legal, bem gostoso e tão importante, né, Gil? Que é feminilidade, as luzes das escrituras. Se fala tanta coisa hoje em dia que a gente fica meio perdido e a Bíblia tem tudo tão prontinho, tão certinho para gente e nós vamos estar conversando sobre isso. E vocês podem mandar perguntas, vocês podem tirar dúvidas e esperamos que seja um tempo abençoado para todos nós hoje. Amém. Vamos lá falar um pouquinho dessa mocinha linda que eu tenho aqui. Algumas coisas dela eu não vou lembrar, então vamos estar lendo. Quem que é Júlia Moreira? A Júlia colocou aqui, discípula de Jesus, esposa do Mateus, apaixonada por ler e ensinar a Bíblia. Ela é uma das líderes do Ministério de Mulheres, era da PEN, agora está em Portugal, e depois, se ela quiser falar um pouquinho sobre isso, mas exerce um trabalho com discipulado de mulheres, que é uma bênção. Ensina a Bíblia na escola dominical, no seu canal do YouTube. Depois eu vou deixar o link para vocês. E também, como convidada, é uma multiplicadora do movimento Mulher Verdadeira. E, além de tudo isso, nas horas vagas, ela é ela é estudante de engenharia de produção e trabalha na área de qualidade, né? Nas horas Trabalhada vagas também a gente nessa faz área. isso, né? Trabalho também, ficou no Brasil. Mas assim, é uma pessoa muito especial que tem se dedicado a estudar e a discipular, estudar sobre feminilidade, a discipular mulheres nessa área de uma maneira tão especial que é fundamentado na Bíblia, que é o que nós desejamos, o que nós sempre pensamos em fazer. Nada aquilo que seja das nossas ideias, do nosso coração, mas o que é pautado na Bíblia. E por isso que ela está aqui hoje e com certeza Deus abençoe, te use, tá, Gil, para estar ministrando aos nossos corações hoje. Eu tenho algumas perguntinhas já, mas lembrando, gente, pode mandar suas perguntas, tá? Podem tirar suas dúvidas. Vamos aproveitar bem esse tempo hoje. Boa tarde. Essa é Podem a mandar. Paula, Fala. ela é da igreja aqui de Portugal. Tudo bem, Paula? Que bom que você entrou aqui. Que, que Então, legal, que legal. Seja vou falar só um bem-vindo. minuto, Sara. Pode. Porque na primeira live que a gente fez, eu estava em uma situação, agora estou em outra, né? É. Mas nós estamos aqui em Portugal faz 3 semanas, nem isso, acho 3 semanas. Então a gente ainda está numa transição, né? Tem o Ministério da Penha e a gente tô entendendo aqui o que Deus quer, né? Quanto que eu vou ficar na Penha, quanto que a gente vai agora servir aqui em Portugal também. Então a gente já está conversando com os líderes para questão dos jovens, o que a gente vai fazer, enfim. Então a gente está no momento assim, entendendo o que Deus tem para nossa vida, né? E aí o movimento Mulher Verdadeira também, se Deus quiser, daqui a pouco já vai acontecer aqui. Então essa live vai explicar melhor. Amém. Amém. Realmente, nós fizemos uma live com esse assunto e no Brasil, enquanto nós duas estávamos no Brasil, e não deu certo, né? Não foi permitido gravar, ficar gravado isso, passar. Mas como é um assunto muito interessante, a gente resolveu fazer de novo para poder gravar. Muitas pessoas queriam o link para compartilhar. E antes da gente continuar, eu quero agradecer a todos que entraram aí depois. Um oi, um monte de gente deu boa tarde. Gente, sejam todos super bem-vindos. E vamos aproveitar bastante esse assunto. E a pergunta que não quer calar, então, por que estudar feminilidade? Por que a feminilidade é importante, Gil? Pergunta de ouro, né? De US$ 1 milhão. Bom, como a gente tem conversado, né, no Mulher Verdadeira, quando Deus criou a humanidade, ele criou homem e mulher, né? Ele podia ter criado ele podia ter criado 3 gêneros, mas ele criou 2. Ele criou homem e mulher e ele escolheu fazer isso, né? Em Gênesis 1,
Tá escrito lá, e criou Deus a sua imagem, homem e mulher os criou. Então, a primeira coisa, por que que é importante? Porque Deus nos fez assim, né? Para Deus não é irrelevante se eu nasci homem ou se eu nasci mulher. Ele escolheu. Porque para a criação dele fazer sentido, ele quis criar homem e mulher, né? Então, por que que é importante? Porque está no cerne do nosso ser. Deus fez dessa forma. Então, a gente não pode achar que é uma coisa trivial, né? Ah, não, é só mais um assunto. Eu estudo teologia, eu estudo livro dos evangelhos, eu vou estudar feminidade, tá? Porque é mais um assunto. Claro que tudo isso é muito importante, né? Mas Deus criou isso na nossa carne. Ele colocou essa verdade na nossa carne. Não dá pra gente fugir desse fato, né? Apesar de muitas coisas quererem que a gente fuja, não, é só o seu corpo, mas não tem nada a ver. Deus nos criou seres completos, homens e mulheres. Ele fez dessa forma, né? E uma coisa interessante que a gente também conversa no curso é que não foi que Deus primeiro criou o homem e a mulher, ele criou o casamento, e aí ele olhou e falou, caramba, parece o plano de redenção, olha só que coisa incrível, né? Parece aquilo que eu tô pensando para a salvação da humanidade, mas não, foi o contrário, né? Então, ele, como quando a gente lê na Bíblia que Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, então, quando Deus criou o mundo, ele já tinha todo o seu plano na cabeça, né? Ele também já criou o homem e mulher com esse propósito, com essa finalidade de mostrar, tanto que em Efésios 5, em 1 Coríntios, a gente tem Paulo falando sobre o mistério que é o homem e a mulher como Cristo e a igreja. Então não é que criou o homem e a mulher e depois viu, olha, encaixa com Cristo e a igreja. Não, Deus já tinha todo o plano e falou, olha, como que eu vou mostrar de um jeito que as pessoas não possam negar que tá ali, né, que existe, que eu tô mostrando para elas, né, igual quando a gente fala que a natureza revela Deus, ele fez homem e mulher de um jeito que revele o plano dele. Então, assim, não dá para fugir dessa realidade. Ele nos criou dessa forma. Então, eu diria que por que estudar feminidade, né, é isso. É porque Deus nos criou dessa forma e ele foi intencional. Então, a gente tem que receber isso como intencional e não como um acidente. E eu queria também colocar aqui a frase da Elizabeth Elliot, que tem no... Já tô dando spoiler já, Sara, tô falando do livro já. Legal. Que ela fala que o fato de eu ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã. Mas o fato de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Por quê? Porque eu vou abraçar essa verdade de Deus, né? Eu posso ser uma mulher que vou ignorar o que Deus me fez mulher, ou falar, meu Deus me fez assim, então eu vou viver o que ele disse que é uma mulher que tem que ser. Fala aí. Sim. É que o Vitor falou assim, né? Para que foi criado, né? Para que juntos virem uma só carne. Isso é verdade, Vitor. Isso é verdade. E é interessante como a gente escuta muitas pessoas falando assim, muitas pessoas, não, algumas mulheres, né? Questionando, por que eu nasci mulher? Por quê? E faz esse questionamento até como uma coisa ruim. E não é. E faz como se fosse um acidente, como se Deus não tivesse planejado. Você acabou de falar, totalmente planejado, o homem, a mulher, como se fosse assim, vou criar o homem. Vi que ele tá só, sei, tô faltando alguma coisa, acho que eu vou... Gente, tá tudo planejado, segundo a vontade soberana de Deus. Minimamente planejado. E isso é tão bom saber como que Deus nos planejou, né? Com todas as nossas características. Vai ser a próxima pergunta que eu vou te fazer, do homem, da mulher, tudo tão assim desenhado por Deus, com a vontade soberana dele, sobre cada um, com características, com habilidades diferentes, e isso é muito bom, né? É bom saber que fomos criados dessa forma. E vamos então para a segunda pergunta, vocês podem estar mandando aí. Então, o que caracteriza o homem e a mulher? Qual que é essa grande diferença? Vitor, eu não consegui, peraí, vou ver se eu consigo ver toda a sua pergunta. Antes de responder, Ju, vamos ver. Ele falou aqui, só o fato de criar o homem como masculino e feminino e continuar com a sua misericórdia. Exatamente, Deus fez demais. É uma bênção, é verdade. É maravilhoso ter criado a gente. É verdade. É verdade. Só o fato, né, dele criar e continuar com essa misericórdia, é verdade. Já está lá a bênção. Então, vamos falar um pouquinho sobre, então, o que caracteriza
o homem, a mulher, o que que nos diferencia tanto e por que que é importante a gente entender essas diferenças planejadas por Deus para cada um de nós. Quais são essas características aí? Então, agora eu já vou dar um spoiler maior, gente. Vou ler uma frase desse livro aqui que a gente vai falar no final. Mas o que acontece, né? Vindo da nossa primeira resposta, e Vitor está perguntando, nós duas somos do Brasil, mas a Sara está na Albânia e eu estou em Portugal, então. Mas a gente é do Brasil, mas não estamos lá nesse momento. Mas seguindo então na resposta, se foi Deus que criou, se foi intencionalmente, a resposta de o que significa ser homem e ser mulher tem que estar nele, né? Tem que vir dele a resposta, não pode vir do que a gente acha que é. Então, ser mulher, olha, eu vou te dar uma lista aqui, que eu, Júlia, acho que é o que reflete feminilidade. É igual eu, a Sara, a gente tá de brinco grande, então isso que é ser feminilidade. Mas não, a gente não define, né, o que é Deus que define. E no que a gente falou também sobre o plano de redenção. Então eu vou ler uma frase do livro que resume muito bem, que diz assim: os homens foram criados para refletir o poder, o amor e o alto sacrifício do Senhor Jesus. As mulheres foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. E o casamento foi criado para refletir a aliança e a união de Cristo e sua noiva. Então, não falou da opinião de ninguém. Não falou disso, falou do plano de redenção puro aqui. Porque se Deus criou homem e mulher intencionalmente para refletir Cristo e a igreja, que é o que Paulo diz nas suas cartas, né, que ele traduz ali aquele mistério que ninguém tinha falado ainda, por quê? Porque a gente pode refletir essas características, como eu disse no começo, de uma forma que mostre na nossa carne, mostre no nosso dia a dia verdades que são espirituais. Então, quando fala aqui que o homem tem que mostrar o poder, o amor, o sacrifício de Jesus, uma coisa é a gente pensar o que é esse amor de Jesus, e outra coisa é um homem refletindo isso com o amor pela sua esposa, e também não é só pela esposa, né? Eu vou falar um pouquinho ainda sobre isso, mas a gente consegue ver. Então, Deus é tão perfeito que, em vez dele falar, olha, vocês vão ter que ler isso aqui e dá um jeito de entender o que eu tô querendo dizer aqui, que eu amo vocês sacrificialmente, que eu dei o meu filho. Agora, quando ele ordena aos homens, não, vocês têm que amar como Cristo amou a igreja, quer dizer, então vocês vão expressar o amor sacrificialmente, aí você vê um homem, um marido amando a sua esposa, um homem amando e servindo outras mulheres que têm necessidade, por exemplo, e você vê esse amor, você fala, então é assim que Jesus, né? Claro que numa dimensão limitada a nós, né? Mas da mesma forma para a mulher. Então, quando a gente fala que a mulher reflete a sensibilidade, a graça e a beleza da noiva, né, da igreja, então quer dizer, quando a gente se arruma, não é porque a gente, né, não, por que mulher gosta mais de se arrumar? Não, é construção social, não tem nada a ver com a nossa natureza. Claro que tem, Deus fez a gente assim, sabe? Fez a gente para expressar realmente a beleza da igreja, não a beleza que o mundo diz que é beleza, que é você expor seu corpo, que é, enfim, você ser totalmente vulgar, mas não, é a beleza que expressa realmente a graça de Deus. Então a gente vai vendo nesses detalhes que não é uma questão de, que é construção, que isso é um padrão. Deus fez perfeitamente. E ele fez para o nosso bem, é o que a Sara falou agora há pouco. Então, se ele fez e ele é totalmente bom, é porque ele sabe o que é bom. Como que o Deus que me criou vai ordenar alguma coisa que seja para o meu mal, ou que não faça sentido, né? Não, ele faz tudo perfeitamente. Então, a principal resposta, voltando para a pergunta... Pensa um pouquinho. Eu não sei se está falhando o meu ou o seu. Se alguém puder aí avisar, porque eu não consegui escutar o finalzinho do que você falou aí. Acho que a última frase. Para mim, você tá normal. Não sei. Tá normal? Deu uma falhadinha, gente. Me fala quem que falhou aí. Mas repete pra gente aí só esse finalzinho aí que você falou sobre essa diferença tão importante da igreja, né, da mulher. Tá certo, Natália? Tá bom, então. Fala que tá bom. Que tá bom. Todo mundo... Então tá bom. Então tá ótimo. Não precisa repetir. Mas o que falhou, deu uma parada. No meu aqui parou total, mas ok, se todo mundo entendeu, tá ótimo. O pessoal tá realmente ouvindo. Então, Sara, eu vou continuar na pergunta, porque assim, a pergunta é, o que significa então? Né? Eu dei alguns exemplos aqui que basicamente responde, olha, não é sobre o que alguém diz, que é ser homem, que é ser mulher, mas é o que a Bíblia diz.
E aí tem algumas características que são mais marcantes. Eu acho legal a gente comentar elas aqui, porque dá um gostinho também do que a gente tá querendo dizer, né? Porque eu falei Para da mulher. entender bem, né, a diferença. Exato. Que eu falei da mulher, que ela reflete a beleza, que ela reflete a graça da igreja. Por exemplo, a gente tem a característica da mulher de ser suave, que é uma das coisas que a gente vê no curso, que é esse Mulher Verdadeira. Já tô falando demais, né? Mas a gente vai falar no final. Que é uma característica da mulher que é a suavidade. E se a gente pensa no que é ser uma mulher forte, no que é ser uma mulher poderosa, uma mulher que as pessoas olham e falam, olha, eu quero ser esse tipo de mulher, a gente não pensa em suavidade. É muito difícil você pensar em suavidade. Só se você já fez esse curso que a gente tá falando. Só se você já conhece. Porque você vai pensar o quê? Não vai pensar em suavidade, porque aí parece que é boba, parece que é... deixa ela assim, porque ela é muito suave, ela não se impõe. Mas, na verdade, o que quer dizer a suavidade, né? Tem a ver com um espírito ensinável. Quando a gente tem aquele poema lá de Adão, que ele olha para Eva e fala, se chamará a varoa, que foi tirado do varão, né? A varoa e o varão tem a mesma raiz da palavra, só que o varão vem de ish, que significa força, que a gente vai falar dos homens, e isha significa suavidade. Olha, palavras super parecidas, então mostra como eles são para mim travou, gente. Gente, você conseguiu escutar. Isha de homem. Quando você falou isha, fala de novo o significado, para mim travou. Ficou até... De suave. Tá me ouvindo? Agora tô. Tá. Então, isha como suavidade. Então, a gente vê que duas palavras tão parecidas, mas fazem um significado da complementaridade mesmo. Que Deus criou homem e mulher de uma forma complementar e não de oposição. Deu uma travadinha, eu vou devagar então. Que aí eu já vou emendando, já se travar eu já perco tudo, mas vou falar mais devagar. Então a gente tem essa complementaridade de que... Isso, travou no Isha, beleza. Então, Isha significa suave, suave. E o Ish do homem significa força. Então, se pra mulher a gente tem essa suavidade, que é expressa num coração ensinável, num coração que se alegra, que reage com alegria ao que recebe. Então, isso que é o significado de suavidade, ser ensinável, não é ser uma de apatia, não é isso. E pelo outro lado, a gente tem o homem no sentido de força, mas é uma força bruta, uma força que se impõe e que não importa o que você quer, é eu aqui, eu que mando, sabe? Não é esse tipo de força. Mas é uma força no sentido de cuidar dos outros. Então, os homens têm que usar a força. A gente não permitiu a gente continuar, mas vamos lá. A segunda pergunta era o que caracteriza o homem e a mulher? E a gente estava conversando, a gente já falou um pouquinho das características da mulher, entrou na característica do homem, né? E começou a falar sobre força e travou. Então, vamos falar um pouquinho das características do homem. Sim. Ai, gente, espero que dê. Deus sabe, né? A luta que é falar desse assunto, parece que é... Segunda vez. Tem a ver com a próxima pergunta, isso, né? Essa dificuldade. Mas, verdade. como a gente estava falando, então, a questão da mulher, lixa, suavidade, ser ensinável e tudo mais. E a questão do homem, da força. E é uma força que não é egoísta, mas é uma força em favor do outro. E tem uma coisa que o estudo traz que é muito maravilhosa, que é quando a gente tem... Gente, meu cachorro entrou aqui, ai meu Deus. Enfim, já tô distraída aqui. Mas é uma força que age em favor do outro. Então, quando a gente tem, de um lado, a mulher que é suave, isso que eu acho muito incrível, enquanto a mulher é suave por fora, mas tem uma força interior que é a capacidade de gerar uma vida, o homem é forte, mas tem uma suavidade interior que é o cuidado pelos outros. Então, nisso a gente vê muito como não é um melhor do que o outro. Não é sobre isso, a feminilidade e masculinidade, né? Não é isso que Deus está dizendo. Mas é a perfeição que é e a complementaridade que Deus criou dessa forma perfeita. Então, a gente tem que realmente abraçar isso que Ele criou, né? E não, mas eu não queria ser mulher porque ser mulher é inferior e não sei o quê. Não é isso, né? Não é isso que Deus está dizendo. Então, o que é ser mulher, o que é ser homem, a gente tem realmente de uma forma que é para refletir a glória de Deus. E como eu falei, não é só para casados, né? Eu não preciso ser uma mulher casada para ser suave, para ser ensinável,
e eu não preciso ser um homem casado para proteger, para cuidar. Então a gente pode muito bem exercer tudo isso de uma forma que seja solteiro, seja casado, porque Deus não criou as mulheres só para serem casadas, os homens só para serem casados, né? Existem solteiros que estão aí servindo a Deus e eles podem mostrar a glória de Deus de uma forma diferente. Então, acho que agora deu para responder, né? Agora deu. E se Deus criou esses papéis tão específicos, né, para o homem, para a mulher, por que, então, Júlia, que é tão difícil cumprir esses papéis que Deus determinou? Pois é, então, como eu estava falando, né, que é difícil e tem tudo a ver com essa dificuldade da live, com a nossa última live que foi salva. O que acontece é que entrou o pecado no mundo com a queda. E a queda afetou todas as coisas, afetou a nossa condição diante de Deus, né? Mas mais do que isso, ela afeta a gente especificamente. Então não é só que eu sou um pecador, eu sou uma mulher pecadora. Não é o pecador, é o homem pecador. Isso não quer dizer que torna um melhor ou menor do que o outro, mas que o pecado nos afeta também especificamente. Então, do mesmo jeito que vou ter dificuldade com mentira, com, enfim, sabe, coisas que são padrão para todo mundo, eu, como mulher, vou ter uma maior dificuldade em ser suave, em ser auxiliadora, em ser submissa. Aí a gente já fala as palavras que todo mundo tem medo. Eu vou ter mais dificuldade porque eu sou mulher. E os homens, pelo lado deles, vão ter mais dificuldade com a liderança amorosa, com o cuidar e proteger em favor do outro, não de uma forma egoísta. Então, o pecado nos afeta e nos afeta especificamente. E mais do que isso, como a gente falou no começo, se o homem e a mulher foram criados para refletir a redenção e o plano de redenção de Deus, você acha que Satanás vai deixar barato mesmo a gente refletindo a glória de Deus aqui? Todo mundo feliz refletindo a glória de Deus. Você acha que ele vai ficar tranquilo? Não vai. Então, Satanás realmente ataca. É por isso que a gente tem tantos ataques à família, e ao casamento, e a ser homem e ser mulher. Não, porque gênero é uma coisa criada, porque ninguém pode dizer para uma criança se ela é menino ou menina, porque isso já está fora do nosso alcance, sendo que Deus criou na nossa carne o fato de ser homem e mulher. Ele quis criar isso dessa forma. Se não fosse para ter homem e mulher, se fosse todo mundo igual, ele teria criado todo mundo igual, mas ele não fez. E a grande questão é que você falar isso que não existe, não sei o quê, tá dizendo que A Júlia sumiu. Sara tá aí? Tô aqui. Você sumiu, mas voltou. Tá? Travou pra você também? Sim. Ô, Jesus. Voltou. Vamos lá. Tá, você A me Júlia lembra? estava falando que o pecado fez, então, nos faz ser tão negligente com aquilo que Deus nos colocou, né? Com essas características tão maravilhosas, tão distintas uma das outras. E tá tudo travando? Botou? Fala pra mim, gente. Avisa a gente aí. Se deu pra... Falem aí Hã? se tá ouvindo. Eu também tô travando? Quem tá travando? Agora voltou pra Voltou? Agora você sumiu. Tô aqui. Voltou. Senhor, vamos lá. Então, infelizmente, o pecado vem a destruir, né? Nossa natureza pecaminosa nos impede de se beneficiar dessas qualidades tão peculiares que Deus nos colocou. Obrigada, Ana. Tá tranquila agora? Obrigada, Jesus. Vamos continuar, Júlia. Então. Ô, luta. Então, vamos lá, vamos dar uma retomada. Então, Deus nos criou com qualidades e papéis tão específicos, diferentes um do outro, mas com um propósito supremo de glorificar a Ele, representando, então, o casamento entre Cristo e a igreja, tudo perfeito. De repente entra o pecado, a gente
Cada uma quer andar segundo as suas vontades, segundo os seus desejos e não quer cumprir os propósitos de Deus. E o que a gente pode fazer então com tudo isso, Gil? Pronto, né? Resolveu. O que fazer, né, no meio disso tudo? Então, pois é, Sara, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, a gente tem que saber sobre isso, né? Eu acho que é a primeira coisa, porque se a gente vai vivendo e não reconhece o que é realmente ser homem e ser mulher, para a glória de Deus, a gente pode estar longe da vontade de Deus e nem tá se ligando disso, né? E isso é uma arma poderosa do inimigo contra nós, que é a nossa ignorância. Ele nem precisa fazer nada. Só não ler a Bíblia e ficar ignorante quanto aos nossos papéis. Então, a primeira coisa é a gente realmente conhecer, né? E reconhecer a importância disso, que é o que a gente disse no começo. Mas, então, sabendo disso, né? O que a gente faz? A gente precisa retornar, né? A gente precisa se arrepender, porque é um pecado. Se Deus disse como é eu ser uma mulher que agrada a Ele, se Ele disse como é ser um homem que agrada a Ele, eu não faço isso, eu estou em pecado. Então eu preciso me arrepender, realmente. Sabe, não é uma opção. Eu falo, mas essa parte eu não gosto, eu acho que não quero cumprir, né? Mas não, reconhecer que isso é o que Ele disse. Então eu vou me arrepender. Vai ser fácil? Não. Luta cada dia, mas da mesma forma que a gente tem que se santificar para parecer mais com Jesus, como crentes de forma geral, a nossa masculinidade e feminilidade tem que refletir também a mesma forma. Então, como que eu vou dizer que eu creio em Jesus se o que ele diz para nós, né, o que a gente vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é o que ele diz para as mulheres. Então, a gente precisa reconhecer, se arrepender e voltar. A gente tem que se arrepender de querer fazer do nosso jeito, né, Sara? É bem o que a gente vê ali no livro que a gente está falando, é assim, se arrepende de fazer do seu jeito, porque não é o seu jeito, sabe? Se Deus te criou mulher, é porque Ele tem um plano para você como mulher. Então, voltar para aquilo que Ele diz, para aquilo que Ele definiu. O Hugo falou aqui, né? Tem todo um processo, a criação, a queda, né? Mas tem a redenção, temos esse acesso através da redenção, podemos arrepender, voltar-se a Deus até a consumação. Então, temos que voltar-se a Deus e entender os propósitos dele. Por que eu fui criada? Como eu posso honrar a Deus com a minha feminilidade? Né? Não passar desapercebido que fomos criadas com um propósito. Fomos criadas para honrar e glorificar a Deus como eu fui criada, com os propósitos de Deus. Lógico, redimido e lavado pelo sangue de Jesus, esses pecados todos, mas para andar segundo a vontade do Senhor, né? E entender isso. A gente brincou aqui, não conhece a Bíblia e acaba se perdendo, porque na verdade nós precisamos entender isso, e o que nos faz entender é a luz das Escrituras, não tem outro meio, né? Não tem achismo, minha vontade, eu acho, eu penso que eu ouvi falar, não. O que a Bíblia diz sobre a minha postura, sobre a minha vida, sobre por que eu fui criada assim, né? E aí, eu queria te convidar, já para falar um pouquinho, disso aqui. O que é esse movimento de mulher verdadeiro, design divino? O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje, Gil? Legal, pronto, agora eu posso mostrar. Gente, avisa se está travando para vocês. Vocês estão nos ouvindo? Sumiu? Voltou? Eu não estou ouvindo a Sara. Só aqui que parou. Eu estou te vendo, Gil. Tá aqui para mim, tá normal? Você tá me vendo? Tá bem embaçada você pra mim. Tá embaçada? Mas se você tá me vendo, eu vou continuar, então. A internet... Eu tô pertinho da internet aqui, não sei por que não tá. Falaram que é o seu mesmo, sabe? Então eu vou seguir, tá?
Tá, a Sara tá devagar, mas, gente, eu vou falar então que a Sara mostrou esse livro aqui. Isso, Acho que, fala. como ela mostrou, ficou embaçado, mas é esse livro aqui que a gente está falando. E o movimento Mulher Verdadeira, na verdade, ele é bem maior do que esse livro, né? Um movimento que começou nos Estados Unidos, lá em 2008, com a Nancy, a Mary e mais outras mulheres que estão aqui na capa do livro. A gente vai deixar tudo lá escrito para vocês na descrição depois. E compra mesmo, Ana, pode comprar. E basicamente, gente, esse movimento é voltado, né? E fala muito sobre a questão do feminismo. A gente não tem como cobrir o feminismo aqui, mas de como o feminismo começou em pequenos grupos e foi se espalhando e hoje é senso comum. O feminismo é senso comum. E esse livro vem realmente como uma contra-revolução, do tipo, se o feminismo cresceu dessa forma, de um para um, de uma mulher contando para outra, então a gente pode sim fazer, né? E não é só com bandeira na rua que a gente vai fazer isso. A gente precisa mudar os corações, porque a gente está tratando do coração. Então, de realmente reconhecer que a feminilidade não é o que o feminismo diz, porque o feminismo coloca a culpa no homem, coloca a culpa na sociedade, no sistema, e a gente sabe que a culpa é do pecado. E o pecado atrapalha outras coisas, claro. Mas ele é a raiz. Se eu não tratar a raiz, não adianta eu ficar querendo convencer as outras pessoas do que é certo se a gente não tratar a raiz do pecado. A Ana tá animada aqui. Então, aí o que acontece, gente? Esse livro faz parte, é um conjunto, são dois. Esse primeiro é o Design Divino. Então, ele vai falar de tudo que a gente falou aqui de uma forma bem resumida. Ele vai tratar em 8 semanas desses temas. Então, vai começar falando sobre o homem e a mulher no geral, depois vai falar só sobre o homem, depois só sobre a mulher, vai falar sobre a queda, vai explicar mais a fundo por que o feminismo não resolve o problema e vai nos falar, beleza, então como que a gente vive a partir disso. Então tudo isso aqui nesse livro, gente, maravilhoso, maravilhoso. Se você pesquisar aí Design Divino, vai aparecer no Google, na Amazon, onde mais tiver. Mas, gente, esse livro, assim, ele é poderoso, porque ele vai mastigando as coisas, né? Então a gente vai uma semana só falando de feminilidade, depois uma semana só de masculinidade, vamos mastigando. E a gente vai entender, o negócio vai entrando no nosso coração, né? E eu e a Sara, a gente já fez esse curso. Eu já fiz 3 vezes, fiz uma vez aprendendo, 2 outras vezes liderando um grupo. E lá na Igreja da Penha a gente concluiu 11 grupos já. De tipo 6 a 8 mulheres. Então assim, gente, o negócio é maravilhoso. E lá na Igreja da Penha isso está acontecendo. Provavelmente, quando Deus permite, vai ter aqui em Portugal, vai ter lá na Albânia também. A gente pretende fazer isso porque esse curso foi feito para multiplicar. Então, não é que, gente, mais uma vez, não é que esse livro tem todas as respostas como se ele tivesse saído da cabeça de alguém. Tudo que está aqui saiu da Bíblia, então você vai ter o versículo, vai ter a base, e aí você vai destrinchando as coisas. Não é que, porque a Nancy teve uma revelação especial do que é feminidade. Não, gente, está tudo da Bíblia que está aqui. Só está facilitado para a gente aprender. Então, a gente gosta de falar sobre isso, e a gente fez essa live também sobre isso, para dar esse gostinho. Tudo que a gente falou aqui está no livro, de uma forma ou de outra, né? Mas tem mais coisa para ser estudada, né? Tem o livro 2 e tem o site do Revive Our Hearts, a gente pode colocar tudo na descrição também. Tem site disponível, vai ter uma conferência agora em outubro, que, se eu não me engano, vai ser transmitida gratuitamente, não sei. Mas a gente vai pôr os links, enfim. E isso tudo, gente, por quê? Porque feminidade é importante. É a nossa primeira pergunta, a gente precisa estudar isso. Tem várias pessoas aqui assistindo, a Edneus entrou agora, que já fizeram curso, que já multiplicaram. Então, é aquele negócio que, assim, quando você abre o olho, você fala, como que ninguém me disse isso antes, né? Da mesma forma que o Evangelho nos transforma, a gente precisa, como mulheres, desse reforço, né? De realmente, beleza, mas o que significa, então, a verdadeira feminilidade? Como que eu posso fazer isso, né? Enfim, Sara, fala mais você. Eu vou falar. Eu voltei, gente, não sei se eu tô bem, já apareceu aí de novo. Muita gente falou que deu delay, ok. Mas vamos lá. Por que nós achamos importante, nós duas conversamos, falar um pouco sobre esse curso? Porque feminilidade, ele é um assunto tão importante, tão profundo e tem sido tão contrariado, né, em relação ao que é Bíblia, de uma forma tão errada, que às vezes alguns conceitos são colocados na nossa cabeça e de tanto escutar você acha que é normal e não é. Pode completamente
do que a Bíblia fala sobre feminilidade. Então, nós começamos a fazer um curso, esse curso se chama Design Divino, que é Mulher, a Verdadeira Feminilidade. Eu fiz quando estava no Brasil, a Gil também, lá ali na Penha. Ainda estão acontecendo grupos, se você quiser fazer parte. É um curso que você pode fazer, são 8 semanas, que você tem um encontro por semana, você tem lições todos os dias, mas o que nós estamos querendo dizer? Conheça mais sobre sua feminilidade, o que a Bíblia ensina, não o que as pessoas falam, não o que o mundo está tentando passar para nós. O que o mundo está tentando passar para nós foge completamente da vontade de Deus, foge completamente dos propósitos de Deus. As famílias estão destruídas porque o homem e a mulher não estão entendendo o que é que Deus, por que é que Deus criou cada um, com suas habilidades, com as suas diferenças, qual o propósito para cada um, qual o propósito para o casamento, e isso está desmantelando as famílias. Então, entenda o que é a feminilidade à luz das Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e prática, é nisso que nós acreditamos. Então, se você der uma passadinha aqui e não acredita nisso, sinto muito, mas é nisso que nós acreditamos e desejamos que você conheça também, porque é precioso. Essa palavra de Deus é preciosa para nós e é ela que nos rege. Nós entendemos que nós temos essa feminidade com um propósito divino, um propósito de honrar e glorificar a Deus com a nossa feminilidade. Então, você está mais que convidado, você que está participando dessa live, você que vai ver no YouTube depois, a gente vai tentar subir esse vídeo para que mais pessoas conheçam um pouco disso. Convidado a participar de um curso como esse. Então, se você quiser, vou deixar no link do vídeo aí como entrar em contato, ou pode entrar em contato comigo, com a Júlia, como você pode fazer esse curso. Que a palavra do Senhor venha ministrar no seu coração, que você venha entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida como mulher. E no caso, alguns homens entrar aqui como homem, na sua masculinidade. Então, Júlia, antes que a gente acabe sendo travado de novo, eu gostaria muito de te agradecer esse tempo, a sua disponibilidade. Já é a segunda vez que a gente está tentando, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mesmo nesses atrapalhos humanos e tudo mais, o Senhor está agindo sobre tudo isso. E nós queremos louvar a Deus por isso. Quero louvar a Deus pela sua vida também, pelo seu ministério discipulado com as mulheres. Nosso desejo é que a gente continue esse curso aqui, eu aqui, você aí. Júlia, pode escrever para mim? Eu aqui, você aí, ou enfim, quem sabe a gente fazer um grupo que eu esteja com você, fazendo com o pessoal do Brasil, se der certo, quem sabe. A Júlia colocou o nome do livro aí, ó, Mulher Verdadeira, Design Divino. Tem na Amazon, quando nós fizemos. Para fazer esse curso, é necessário cada pessoa do grupo ter um, porque ele tem texto, você faz atividades. Gente, é uma bênção. A palavra do Senhor sendo ministrada num estudo muito simples, mas muito completo. Isso. Tá? Então, assim, editora Shed, da Mary e da Nancy. Aí quem puder escrever para mim. Isso. É esse livro aqui. Quem já fez esse curso e quiser complementar o seu estudo, também tem um livro muito bom da Elizabeth Elliot, que diz Deixe-me Ser Mulher. Tem os mesmos princípios. Da Bíblia, então tem os mesmos princípios. Você pode estar lendo e que o Senhor ministra. O Gustavo colocou um link aí. Obrigado. Quem quiser pode estar acessando na Amazon. E divulgue, né? Divulgue, participe.
Quero agradecer a todos que entraram, a todos que participaram, a Júlia também, se você pode estar finalizando aí com as últimas considerações. Eu fico muito feliz, Sara, de estar aqui, sabe? E é o que você falou, Deus é soberano sobre todas as coisas, sabe? Eu fiz esse curso pela primeira vez em março do ano passado, e aí tive a ideia de fazer na Penha, e fez um grupo, aí fez outro, e fizeram 11, e a gente tá aqui fazendo uma live, você na Albânia, eu em Portugal, gente de um monte de lugar assistindo a gente. Então, assim, nada é por acaso, né? E se você entrou aqui hoje nessa live, tá assistindo, é porque Deus quer trabalhar isso no seu coração e você tem essa possibilidade, sabe? Não é uma coisa difícil, a gente não tá pedindo pra você passar 2 meses na lua e voltar, não, é só um livro, um curso de 2 meses, entendeu? É uma coisa muito possível e acessível a nós, sabe? A gente tem que. Ó, o Gabriel aqui é da Penha, tá falando que vão estudar esse material, glória a Deus. A segunda semana é para os Obrigada, homens. Nelly. Mas assim, a primeira, segunda e a quarta semana são muito para os homens, porque vai falar sobre o geral, vai falar sobre os homens e vai falar sobre a queda. Então, dá super também para os homens estudarem. A Paula também falou pela oportunidade de ouvir a partir de Portugal. Obrigada, Paula. Ai, Paula, participa aí. Se ela abriu curso, filha. Pois Não sei como vai ser a chegada do livro aqui, mas nem que eu faça com um grupo no Brasil. Eu desejo continuar esse curso. Então, tem informações extras aqui, mas tem a Amazon Espanha que entrega no Brasil, então que entrega em Portugal. Então vamos ver se em Portugal chega, mas se Deus quiser vai chegar. Então assim, gente, não desperdicem esse conteúdo, esse material, esse entendimento, porque só tem avançado, sabe? Só tem abrindo portas e Deus sabe, né, Sara? Porque que a gente se encontrou aí com esse assunto. Eu cheguei no Brasil, a Júlia me convidou, eu falei, gente, eu tenho tão pouco tempo, será que vai dar tempo? E deu, assim, exato, acho que na última semana que eu estava no Brasil, deu o período certo e Deus me deu esse presente de fazer esse curso. Porque a gente trabalha com mulheres há tanto tempo, mas ele é tão sistemático mas ao mesmo tempo tão objetivo, biblicamente, e você sendo ministrada a cada semana. Então, quem puder, aproveite e faça mesmo. Quem já vi várias pessoas aqui colocando, que já conseguiram achar aí o livro, os 2 livros, leiam, façam o curso. E se tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente também, como que é feito isso, né? Sim, mandem mensagem aqui no Instagram mesmo. Isso, no direct da gente, pode tá entrando. Muito obrigada a todos. Que Deus os abençoe. E que não seja apenas uma live, que seja um momento de vocês, nem que não faça esse curso, mas começar a refletir sobre a sua feminilidade, buscar em Deus, buscar na Bíblia. O que tudo tem falado aí não está sendo certo, não está sendo correto da forma que Deus criou. Então, Deus os abençoe. Um grande abraço. Abraço, Júlia. Deus abençoe a cada um que participou. E vamos para a próxima live, se Deus quiser, logo, logo. Mas essa daqui nós vamos estar encerrando muito gratos a Deus, porque conseguimos chegar no final e Deus tem um propósito sobre cada um de vocês que participaram hoje. Deus abençoe. Obrigada, Júlia. Amém. Obrigada,